Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça a Eletrônica. No vídeo de hoje vamos demonstrar uma forma simples de você controlar um servomotor com um simples sinal digital. Olha que incrível, vamos utilizar o 555 e mais outro componente CMOS conhecidíssimo de vocês, que é o 4066. Vocês vão ver que interessante esta aplicação, vamos trazer dicas para ela, obviamente. E este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse agora tigercomp.com.br, primeiro link aqui da descrição, acesse e faça o seu cadastro, veja os componentes, vá adicionando ao carrinho. Se faltou algum componente que você não viu na loja, é só mandar e-mail para sugestões@tigercomp.com.br e na sua compra lembre de utilizar o cupom de desconto WRKITS. Maravilha, primeiro link da descrição. Like aqui no vídeo também, inscrição neste canal, clique em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações, sempre ter em dia os vídeos que são lançados por aqui. Vamos para a aula de hoje, segura aí! Sabemos que para controlar um servomotor precisamos de um sinal que tem um pulso em PWM, assim, e que a duração mínima desse pulso é 600 microsegundos e podemos ir até uns 2400 microsegundos, caso seria um pulso mais largo assim, para movimentar o servo nos dois sentidos, e a frequência não é tão crítica. Em geral, se utiliza aí um período de 20 milissegundos. Mas você pode utilizar períodos menores, um pouco menores ou um pouco maiores, sem problema nenhum. Pensando nisso, desenvolvemos este circuito aqui, aproveitando uma ideia que já apresentamos no canal há algum tempo, aqui nesta mesma série. Eu sempre deixo aqui nos cards, no canto superior direito do vídeo, a playlist da série que você está assistindo. Então confira aqui toda a Conheça a Eletrônica, aqui em cima. Controle de servo com 555. Vimos que nesta configuração aqui, praticamente um astável, no entanto nós temos esse diodo de sinal aqui que basicamente é o segredo para funcionar o sistema. Os componentes aqui são calculados para obtermos as formas de onda que controlem o servo certinho. Então tem um mini servo aqui, o seu sinal é aplicado no pino 3 do 555, então o 555 gera o pulso para controle do servo e a alimentação pode ser junto aqui com o sistema. No caso estou utilizando 5 volts, sabemos que os servos admitem até uns 6 volts e o 555 também. Estou alimentando com 5 volts, pois o controle normalmente será a níveis TTL. E é muito simples, galera. Na ocasião, naquele circuito específico, aqui neste resistor, utilizamos um potenciômetro de 100K. Então, movimentando o PWM para o controle do servo. Hoje vamos mudar o sistema aqui. Eu substituí por um resistor de 47K. E teremos aqui uma chave com o 4066. 4066 é um circuito integrado CMOS que tem 4 chaves bidirecionais que também trafegam sinais analógicos por elas, que são controladas por um sinal digital. Coloquei aqui controle. Então neste ponto aqui nós podemos aplicar low ou high, neste ponto específico aqui. Se aplicarmos nível alto, ou seja 5 volts aqui, a chave fecha. Se aplicarmos nível baixo, a chave abre. E no teste de hoje eu tenho também um pull down aqui de 10K, apenas para manter em nível baixo, ou seja, manter a chave aberta. O que isso significa? Quando a chave está aberta, nós temos 47K inserido no sistema, teremos uma largura de pulso específica. Somando 47 com 15, e aí fazendo a análise nos blocos do 555, você chega à conclusão. Recomendo o datasheet. Se você não sabe ler datasheet, recomendo o nosso curso de datasheets exclusivo, que tem aqui embaixo o link para você adquirir, preço sensacional. Você vai aprender a ler datasheets com este curso. Então, recomendado.
47K no sistema quando a chave está aberta, chave fechada, colocamos um curto no resistor, é como se ele não estivesse no sistema. Então ligamos este ponto direto neste com a chave bidirecional. Seria o equivalente a virarmos o potenciômetro todo para um lado. Então os potenciômetros, quando viramos para um lado, nós colocamos basicamente um curto entre o seu terminal central e o terminal lateral, cujo lado o eixo do potenciômetro foi movimentado. No sentido oposto, nós temos entre os mesmos terminais do potenciômetro o máximo de resistência. No caso, um potenciômetro de 100K seria 100K. Então eu coloquei um valor intermediário aqui para termos o range satisfatório, aproximadamente entre 600 microsegundos e 2.400 microsegundos. Desta forma, com nível lógico simples nesse ponto, você ou movimenta o servo em um sentido ou movimento em outro sentido. E para que isso é útil? Isso é muito útil para o caso de você estar utilizando um processador com poucos pinos, por exemplo, um microcontrolador que você está utilizando em algum sistema e precisa controlar um servo com ele. Então você tem o 555 que realiza a criação da forma de onda para o servo e não precisa se preocupar a fazer isso por software, ocupando o processador com mais memória de programa. Aqui está o circuito. E outra aplicação também para esse sistema é controlar um servo motor a partir de circuitos integrados discretos. Por exemplo, um circuito combinacional com portas lógicas que, a partir de determinada combinação de entradas, você coloca high na saída. A partir de outra combinação, você coloca low. Então, com esse simples high e low na saída, você tem aí o acionamento do servo motor. O circuito está aqui, eu vou depois mostrar para vocês as formas de onda, ficaram bem legais. Está aí o canal 1 no osciloscópio, direto no pino 3 do 555, que está aqui. Aqui está o capacitor de 47 nano, que é o diodo de sinal, um N4148. Utilizei dois resistores de 1 MΩ para obter uma resistência equivalente de 3 megaohms, que os demais componentes do sistema, e é claro, 4066. Lembrando que esses dois componentes você encontra em versão SMD, podendo assim deixar miniaturizada esta plaquinha, fazendo a sua placa de circuito impresso propriamente, para colocar em um sistema compacto. E temos também curso exclusivo de placas de circuito impresso. Você vai aprender a projetar placas de circuito impresso, muita gente ficando craque em projetar placas, link na descrição. Agora vamos ligar o circuito. Ó, o servo já respondeu aí, se movimentou. Estamos com o nível lógico baixo na entrada do 4066. Esse fio aqui é para colocar o nível lógico alto. Então, colocando em high, o servo movimenta totalmente para o outro lado, como você está vendo. Ó, estamos aí fixando o servo. Se eu remover o fio, ele movimenta totalmente para o outro lado. Então, com um simples sinal digital, você compreendeu o que fizemos aqui? Com um simples sinal digital, nós temos o controle de um servo motor padrão de forma muito bacana, muito simples, facilitando aí a utilização de um processador mais leve, por exemplo, como você pode ver. Se você trocar os valores de componentes, aqui utilizar, olha a dica, valores intermediários para este resistor aqui, você obtém larguras de pulso diferentes e, consequentemente, posições diferentes do eixo do servo. Então, pense nisso para as suas aplicações aí. E a resposta também é rápida, ó. Show de bola! E é isso, galera. Está funcionando lindamente aqui na prática, como você pode ver. Vamos ainda examinar esta forma de onda na tela do osciloscópio. Olha que coisa mais linda esta forma de onda. Nós temos aqui 500 microsegundos por gratícula horizontal, portanto 500, 1000, 1500, 2000, 2500, praticamente 2400 microsegundos de duração neste pulso. É a movimentação do servo para um lado. O período está aqui, ó,
Tá aí o período. Nós temos aí 25 milissegundos por divisão. 25, 50, 75, 100, aproximadamente 100 milissegundos de período. Como dito, esse período aí não é muito crítico, mas o melhor é que ele fique o mais próximo possível dos 20 milissegundos. Isso você também pode ajustar neste projeto do 555, eu deixo como exercício para quem quiser fazer. Colocando o nível lógico alto, olha só, tá aí o nosso pulso pequeno, o menor pulso possível de aplicar no servo, 250 microsegundos por divisão, 250, 500, aí aproximadamente 600 microsegundos, que é o que o servo precisa para funcionar. Dá um zoom aí horizontal, você vê aí a mudança na largura de pulso, uma mudança sucinta, mas é o que o servo precisa para funcionar, como sabemos. É isso, acho que vale um like, essa aplicação é muito útil para diversos projetos, galera. Em caso de dúvidas, comente aqui embaixo e deixe o seu feedback, dizendo o que acha das aulas do WR Kits Channel sempre. Esse foi mais um vídeo da nossa série Conheça Eletrônica. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal. Ative também o sininho para ser notificado sempre que lançamos vídeo. Às vezes tem promoções, eventualmente teremos vídeo ao vivo, assim você é notificado na hora em que lançarmos o vídeo. Ative esse sininho! Você que gosta do conteúdo do canal também acompanhe todos os nossos demais vídeos. São mais de 2.200 vídeos de conteúdo para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir, como sempre. Me siga também no Instagram, no Twitter e nossa fanpage no Facebook WR Kits. Aquele abraço e até o próximo vídeo.